Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de março, hoje é terça-feira, nós estamos na segunda semana da Quaresma. Este tempo forte, oportuno, em que Cristo, nossa Páscoa, nos convida à conversão. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixes que vos chamem de guia, pois um só é o guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje contamos também com a memória de São Cirilo de Jerusalém. Diz assim sobre a vida dele: Cirilo nasceu por volta de 315 e faleceu em 386. Foi bispo de Jerusalém. Redigiu 24 catequeses batismais, em vista de preparar os catecúmenos para o batismo. Seu exemplo nos motive e valorize os agentes de pastorais que conduzem as pessoas e lavarem nas águas do batismo, a fim de se tornarem discípulos de Cristo e filhas do mesmo Pai. Então, que São Cirilo de Jerusalém interceda a Deus em favor de cada um de nós. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10, depois 16 a 20. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento de nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra.
Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha o convite para que nós possamos nos lavar, nos purificar, tirar a maldade das nossas ações da frente de Deus. Nós somos convidados a deixar de fazer o mal para aprender a fazer o bem, procurar o direito, corrigir o opressor, julgar a causa do órfão, defender a viúva. Então, essas são realidades de justiça, essas são realidades que nos convidam, nos encaminham para que possamos viver na presença do Senhor. E o Senhor então nos convida verdadeiramente a esta conversão do coração. Por maior que seja o pecado, olha o que diz a palavra: se os vossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura vermelho, bem voltado para esse vermelho, roxo, enfim, tornar-se-ão como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Então, púrpura, um roxo bem forte, e o vermelho, carmesim, todos se tornarão brancos. Brancos como a lã. Como isso se dará? Se nós consentirmos. Então, consentir é sentir duas vezes. Sentir duas vezes a realidade. Consentir com o quê? Em obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Está em sintonia profunda com aquilo que ouvíamos, sobretudo no domingo. O Senhor nosso Deus que nos chama a ouvir o seu Filho Jesus. Audire, prestar atenção, ouvir com atenção aquilo que é dito. Porém, se nós nos recusarmos livremente dessa realidade, nós sofreremos. Então, que nós possamos converter o coração. O Salmo é o Salmo 49 que diz: a todo que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todo aquele que procede retamente, o Senhor mostra a sua salvação. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletir sobre essa realidade que Jesus aponta aqui. Fala aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus, eles sim conseguem interpretar bem a palavra e têm toda a autoridade para interpretá-la. Então, faça o que eles digam, mas não imite as suas ações, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Nossa, isso dói. Quantas vezes talvez nós também não vivemos assim? Na nossa experiência de fé, na nossa vivência cotidiana. Falamos uma coisa, mas não assumimos aquela realidade. O Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, a superar isto, a estar verdadeiramente unidos a Ele, a viver esse caminho de ser aquele que serve, o menor de todos, para ser maior aos olhos de Deus. Porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, o que ele traz com a imagem dos fariseus e os mestres da lei? Eles buscavam o reconhecimento aqui, nesta vida. Nós precisamos nos desapegar das honrarias para estar na presença de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que reconheçamos que o verdadeiro mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz.